Muito bem-vindo ao canal, me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos falar dessa última notícia que saiu em poucos minutos sobre o dossiê do ex-assessor de Alexandre Moraes, o Tagliaferro, Eduardo. Esse ex-assessor, ele promete expor Alexandre Moraes e tudo que ele fez na eleição de 2022. Eu tô aqui com o jornal Gazeta do Povo, ex-assessor do TSE, tem dossiê pronto contra o Alexandre Moraes. Observe que da última semana para cá está extremamente intenso a investida da direita no Alexandre de Moraes. E a cada dia que passa está saindo informação nova. Eu não sei nem como é que o ministro Alexandre de Moraes está conseguindo trabalhar diante de tanta informação negativa contra ele. Um ponto também é o que esse ex-assessor aqui, ó, ele era como fosse um braço direito de Alexandre de Moraes. Ele tem muitas informações do que aconteceu em 2022. Eu não sei o motivo que teve esse racha entre eles e o Eduardo. Ele já tinha, está sendo investigado, na verdade, por vazamento dessas informações. Na época, teve uma frase de uma das pessoas integrantes da situação de Alexandre de Moraes na época que disse seja criativo na hora de investigar o que estava acontecendo. Isso aí repercutiu muito. Eu estou aqui no site do Partido Novo e observe aqui, ó, mensagens vazadas por Tagliaferro e irregularidade de Alexandre de Moraes. Senado aprova requerimento de Eduardo Girão para realizar audiência pública. Isso daí é notícia antiga, antiga entre aspas, né? 23 de abril de 2025. Isso já estava sob pressão de Alexandre de Moraes. E esse ex-assessor daí, ele, após o protesto, observe a ordem que está acontecendo. Primeiro teve o protesto domingo, agora na segunda teve a tornozeleira de Marco Duval, que na minha opinião foi uma isca que a direita colocou e Alexandre de Moraes mordeu. E agora, em poucas horas, já foi divulgado esse dossiê do ex-assessor dele. Tá um trabalho muito bem feito e orquestrado para a derrubada de Alexandre de Moraes. E já existem gatilhos do partido de oposição ao governo Lula para bater em cima disso. Já tem aqui movimentos do Partido Novo e já tem esse dossiê, o PL está batendo em cima, Alexandre de Moraes já foi sancionado. E observe também a articulação que está acontecendo. Eu vou mostrar aqui de maneira geral dessa matéria daqui. Esse Eduardo, ele não tá, pelo visto, no Brasil, né? Ó, após reaparecer no exílio na Itália, ele saiu do Brasil, ó. Diz que está disposto a pagar com a própria vida para salvar o país dos abusos cometidos pelo ministro do STF. Significa que isso daqui vai ter escalada. Alexandre de Moraes não vai recuar e Tagliaferro tem muita informação. A gente não sabe até onde ele tem isso e está disposto a divulgar. Lembrando que isso aí foi um grupo feito na época da eleição de 2022, que teve muita retirada de postagem de Bolsonaro, a direita criticou muito e o STF estava beneficiando a esquerda em detrimento da direita, e não poderia fazer determinadas menções durante a campanha. Aí isso daí, de fato, do ponto de vista da direita, afetou bastante a eleição e o resultado. Não significa que a urna foi fraudada, mas o que o pessoal também está alegando diante desse dossiê que com essas informações, essa atuação do TSE influenciou na opinião e nos votos das pessoas nas urnas. Não significa que teve adulteração dentro da urna, isso é longe disso. Mas o fato da atuação do TSE ter sido militante desse ponto de vista, segundo eles, afetou o resultado das eleições. E isso daqui, o ex-assessor, ele está com dossiê dizendo que vai provar o que aconteceu. Ó, em entrevista recente nas redes sociais, o perito comemorou a sanção contra Alexandre de Moraes, da Lei Magnitsky, por autoridades dos Estados Unidos a Moraes. Promete divulgar dossiê internacional. Significa que a situação de Alexandre de Moraes não vai morrer no Brasil, vai se tornar algo internacional e pode ter novas sanções ao Alexandre de Moraes, não só dos Estados Unidos, mas da Europa. Operações orquestradas para prejudicar a direita nas eleições de 2022. Ele disse que possui documento, conversa que não deletou, apesar de ordens superiores fossem apagadas. Isso daqui, em outras palavras, ele induz que a pessoa, o pessoal da operação sabia que era ilegal e mesmo assim fez.
Diante disso, pediu para apagar para queimar provas. Aí, isso tudo daqui, ó, ele ainda afirma que está em mãos seguras, inclusive do Parlamento Europeu e nos Estados Unidos. Observe que Alexandre de Moraes ele enfrentou o Trump quando Trump fez aquela cartinha falando de Bolsonaro, tudo, e no outro dia, salvo engano, ele mandou botar a tornozeleira de Bolsonaro. Isso daí foi encarado pelos Estados Unidos como uma afronta. E em razão disso, agora está vindo à tona série de informações que antes ninguém sabia para bater de frente diretamente com Alexandre de Moraes. E não podemos esquecer uma figura que está muito calada e desaparecida, eu não sei o motivo, chamado Elon Musk, que inclusive em redes sociais ele disse que Alexandre de Moraes seria preso. E do nada ele sumiu e está surgindo esse tipo de informação. Não sei se é ele também que está com um dedo nisso daí, mas foi uma promessa que ele fez no X, na rede social dele, e Alexandre de Moraes seria preso. Ele pode estar tranquilamente trabalhando fora dos holofotes. E isso daí é apenas uma sugestão que eu estou dando, não significa que ele está fazendo. Ele pode estar na dele sem fazer nada. O TSE teria atuado para eleger quem foi eleito. Resumindo, eleger Lula. Aí, diante dessas informações, eu não vou terminar a matéria completa, mas eu vou mostrar aqui o vídeo do deputado federal que teve acesso, segundo ele, a esse dossiê. E aqui, ó, vou passar as informações. O nome dele é Gustavo Gaia, deputado federal. E ele tá com essa informação, ele diz que vai divulgar, né? Vamos ver a divulgação disso nas próximas horas. O Alexandre de Moraes e essa pessoa aqui, ó, Cristina Yukiko Kusahara, que é essa daqui, eu vou mostrar para vocês. Que são os agentes. Essa aqui, ó. Observe que essa questão de divulgação não é só de Alexandre de Moraes, é uma equipe. Isso daí significa o quê? Se Alexandre de Moraes cair, essa equipe vai junto. E Alexandre de Moraes, ele não fez tudo sozinho, porque é humanamente possível, logicamente. Ele dá conta de uma eleição sozinho do volume que foi, da intensidade que foi. Aí por isso que se monta uma equipe para trabalhar na eleição. Aí foi indicado essa Cristina, esse Eduardo, né? Eles criaram um sistema para criar certidões positivas, para prender pessoas. Aquelas pessoas que estavam acampadas em frente ao quartel. Acredite nisso, gente. Olhando as redes sociais delas para ver se ela... No dia 27/8/2024, audiências de custódia, tá vendo? Aqui ela mudou tudo que tinha. E aí vai, cara. Olha aqui, olha os pré-requisitos para prender as pessoas, tá? Observe que esse dossiê daí ele é extenso. Até esse Paulo Gaia daí, certamente ele não leu esse documento por completo. Aí é muito importante, todo mundo que está assistindo esse meu vídeo, procure esse dossiê. Se eu achar, eu posso até fazer um novo vídeo comentando detalhadamente esse dossiê. Mas diante da ausência de informação, eu estou pegando a notícia da Gazeta do Povo, que é um jornal que teve esse privilégio de saber essa notícia na frente, e desse deputado federal que está divulgando essa informação. Mas na prática, o que está sendo feito é algo orquestrado que está balançando Alexandre de Moraes, conforme eu disse. Isso daí é uma mensagem para o abandono político do Alexandre de Moraes. Até que ponto Lula está disposto a ficar com Alexandre de Moraes nessa situação? Seguimos o vídeo. Compartilhar publicações nas redes sociais sobre protestos, críticas ao Supremo Tribunal Federal ou ao presidente Lula, participação de um grupo do Telegram ou WhatsApp, retweetar conteúdo relacionado às eleições rotulando como desinformação, menções em reportagens, denúncias anônimas postadas online. Olha só, eles prendiam pessoas se houvesse alguma denúncia anônima contra essa pessoa ou se ela fosse mencionada nas... Observe que o argumento que está apresentado nesse dossiê é um argumento extremamente fraco e raso para a prisão. Isso tem de ser apurado. Não significa que esse dossiê, tudo que tenha, seja verdade, mas ele está dizendo que tem provas e conversas nesse sentido. Aqui foi um resumo que esse Gustavo Gaia ele deu a respeito do documento. Ele fez um relatóriozinho usando IA para ver essa situação.
botou o documento e a partir daí teve esse retorno. Eu não vou apresentar o vídeo todo para não ficar muito longo, mas de maneira geral é o que? Tem esse Marco Antônio Martins, o juiz auxiliar de Alexandre de Moraes, conforme eu disse, ele não fez isso só, teve uma equipe para bater em cima da situação. Defendeu mandar jagunços pegar Alan dos Santos, incitação criminosa, prevaricação, incitação à violência, incitação à violação de direitos, abuso de autoridade. Ó, outro juiz aqui, ó, juiz assessor de Moraes, conduziu a audiência de custódia como simulação legal, incentivou a falsificação de provas, usou sua criatividade, demonstrou escárnio das garantias legais, mensagens com emoji, e assim vai. Isso aqui são apenas uma das coisas que aconteceram que tem que ter apuração. Por isso que eu estou apresentando a todos vocês. Se quiser, assista esse vídeo de Gustavo Gaia completo para vocês tomarem as suas conclusões, mas acompanhe de fato nas mídias sociais esse dossiê. Eu não consegui acesso, mas quem sabe vocês consigam, até possam me enviar para eu fazer um vídeo a respeito desse dossiê mais detalhado, para ver se realmente tem fundamento, não tem. Mas essa notícia de momento estou compartilhando todos vocês para ficarem cientes do que aconteceu. E essa semana, ela de fato vai ser muito intensa, principalmente no meio político e internacional. Segunda já começou com prisão tornozeleira do Marco Duval. Agora, no final da tarde, já está com esse dossiê. E eu não sei o que vai acontecer. Estão dizendo já com burburinho que Alexandre de Moraes pode ter a ordem de prisão no cenário internacional. Eu não sei se isso daí vai ser possível ou não, mas é a informação que eu estou passando para todos vocês ficarem cientes. Peço que comentem, compartilhem e divulguem esse vídeo para chegar no máximo número de pessoas possíveis. Muito obrigado a todos, até a próxima.